Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora de português, Cláudia. Estamos começando a segunda aula Simplifica, Professor. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos estruturais de uma redação. São os aspectos básicos de uma redação. Depois vamos fundamentar mais nessa estruturação. A redação ela tem um corpo. O corpo é formado de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Na introdução será a apresentação daquele tema que será abordado. O seu desenvolvimento ele pode ser feito entre 2, o ideal até 3 parágrafos, até porque você vai fundamentar sua tese. E para fundamentar exige mais um diálogo, né, com o leitor. A conclusão ela vai fechar aquela ideia anterior. Então, ela pode levantar uma sugestão, até mesmo evidenciar, né, que já foi dito anteriormente, concluindo aquela ideia, fechando aquela ideia, né? Então, concluímos que, né, e fechando aquela ideia. Ao produzir um texto dissertativo, o que a banca pede, né, do Banco IBGP, você tem que ter primeiro em mente que tipo de tema será abordado. Então, sugiro que você faça um levantamento das suas ideias. Eu sempre falo que quando a gente escreve, a gente tem que ter aquela tempestade de ideias, né? Você coloca no papel tudo que você sabe sobre aquele determinado assunto, seja uma palavra, uma frase, uma citação, e vai colocando no papel, um rascunho, sempre um rascunho. Depois que você colocar no rascunho, você vai estruturar aquele rascunho, organizar suas ideias. Então, aquelas ideias que você colocou naquele rascunho, qual que se aproxima de uma introdução? Então, você vai colocar naquele rascunho aquela ideia que se aproxima de uma introdução. Quais se aproximam de desenvolvimento? Então, primeiro parágrafo de um desenvolvimento, segundo, terceiro. E qual ideia que seria uma conclusão? Então, você faça primeiro o seu rascunho. Mas não ficou legal, faça novamente. Se você é daqueles que gasta muito tempo para escrever uma redação, eu sugiro que você faça então sua redação primeiro, tá? Faça a redação e não tenha pressa. A redação ela tem que ser algo que você tem que se priorizar e priorizar em todos os aspectos. Então faça com atenção, faça o rascunho bem elaborado, depois refaça novamente se for o caso, sempre se atenda à introdução, a essa formalidade, essa estrutura da redação, ao desenvolvimento, que são 3 parágrafos, né? No máximo, a conclusão e tudo mais. Outra coisa muito importante que você tem que se ater é a organização dessas ideias, né? Essas ideias elas têm que ter uma organização estrutural. Então, ao introduzir o tema, você vai apresentar aquele texto, aquele tema. Então, tem que fazer uma introdução que seja coerente e também coesa. O que é coerência e coesão? Vamos falar na próxima aula detalhadamente o que é um texto que tenha coerência e coesão. Você introduz a sua ideia, introduz o seu texto, né, o seu tema, e vai manter aquela ideia até o final, né? Muitas vezes o aluno ele começa com um tema, uma introdução perfeita, no decorrer do desenvolvimento ele se perde, as ideias elas começam a se perder, ele busca outras ideias, foge um pouquinho do tema proposto, e fugir ao tema é zerar uma redação, né? Então, isso é muito preocupante. E das redações todas que eu leio, que eu vejo de concursos anteriores, eu percebo muito isso, que o aluno ele começa a introdução perfeita e no decorrer do desenvolvimento ele se perde, buscando até mesmo citações, informações que não condiz com o que está sendo abordado, porque quando você vai desenvolver, você tem que expor aquela tese que já foi falada anteriormente na introdução.
Então, se você se perder, mas eu não tenho mais argumentos. Para isso é feito um rascunho, uma prévia, uma primeira redação. A gente chama de rascunho. Para que você, ou que seja uma segunda, tá? Não deu certo a primeira, eu vou fazer um outro rascunho, para que você passe para a folha de respostas, o caderno de redação, de uma forma certa, né? Que você tenha realmente certeza que aquela redação, aquele rascunho que você fez, ele foi elaborado tanto estruturalmente falando, como de forma coesa, né? E coerente, usando os conectivos também, né? As conjunções, que vamos falar também mais para frente. Quais são as conjunções que você pode utilizar numa introdução? Quais são as conjunções que você pode utilizar no desenvolvimento e na conclusão? Então, tem toda uma estrutura para ser feita uma redação. A redação ela tem um corpo estrutural. E fora esse corpo estrutural, ela tem elementos que são a coerência e a coesão, que é fundamental para que você faça uma boa redação. Que vamos falar também no decorrer aí do curso. A gente só fala daquilo que a gente entende, que a gente lê, que a gente compreende. Então, para você falar de um tema, eu sugiro, como foi falado no nosso bate-papo aí na live, ser um bom leitor. Um bom leitor, ao meu ver, né, como boa leitora que sou, é aquele que lê de tudo, né? Lê jornal, um livro, não só vê televisivo, mas também leia, se interesse por diversos tipos de leitura, né? E naquele momento ali que você está lendo, você pode fazer um registro, uma anotação do que você achou relevante, importante. O bom leitor ele tem que estar sempre antenado no que está acontecendo no dia a dia, no cotidiano, ouvindo né, diversos falares, pontos de vista diferentes. Então você está analisando pontos de vista diferentes de um texto da CNN, de um jornalista televisivo, de um jornal, né, físico. São pontos de vista diferentes. E está assim, se colocando também como um leitor crítico. Porque a leitura em si, ela é muito diferente da leitura crítica. Né? Se colocar também como um leitor crítico. Então, esse posicionamento é fundamental para que você possa fazer uma boa redação. Então, assim, tenha sempre isso em mente, para que você seja um leitor crítico e fale sobre aquele assunto, você tem que entender daquele assunto. Então, você tem que treinar. A leitura é um treino, como a redação também é um treino. Sempre eu falo com os meus alunos, mas a primeira redação que eu fiz ficou difícil de entender, ficou confusa. Por que ficou confusa? Então, o que está faltando aí para que ela não fique confusa? Então, outra forma também da gente estar olhando são os aspectos superficiais, estruturais, mas que são básicos para você fazer um bom texto. Primeiro, a paragrafação, né? Então, você sabe que tem um distanciamento entre o título, parágrafo, você já sabe disso. Então, o texto é dividido, o texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela vai introduzir aquela ideia, né? No desenvolvimento, você vai argumentar sobre aquela ideia, sobre aquela tese. Então, você tem que ter e a conclusão você vai fechar, né? É um fechamento daquela ideia. Então, tem que ter essas partes. É o corpo da redação, né? O que é translineação? Translineação é quando a palavra não coube na margem, na linha da margem direita, da margem esquerda. Então, você vai passar para outra linha. Muitas vezes, nós fazemos a divisão silábica errada. Então, palavras que podem ser divididas silabicamente e palavras que você dividiu de forma errada, por não conhecer as normas ortográficas, né, da língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar a ortografia também, né? Outra coisa são as rasuras. Quantas vezes você pega um texto por pressa? Eu já fiz a prova do concurso, agora eu vou fazer a redação. Aí já pega para fazer a redação cansada, né? Porque os textos são longos, os textos da banca
BGP são longos, né? São até intertextos, um texto inferindo sobre o outro. Então, assim, é importante que ao fazer uma redação, esteja com a mente descansada, realmente, assim, respire, né? Então, respirar antes de fazer aquela redação, que seja, mas eu não consigo fazer a redação com tempo muito, o tempo mínimo, eu tenho que ter um tempo maior, faça primeiro então. Então, assim, procure fazer de uma forma mais tranquila, né? Faça aquela tempestade de ideias no rascunho, faça seu rascunho, coloque ali as suas ideias, depois você vai encaixando aquelas ideias ali, qual daquelas ideias que você colocou ali, que você estruturou, se adequa mais à introdução, desenvolvimento, conclusão, aí fica mais fácil para você. Outra coisa também é a letra de forma. Eu comecei a escrever com letra de forma, vou passar com a letra cursiva. Não faça isso. Começou de uma letra, termine com aquela letra, né? Aquele tipo de letra. Comecei a escrever com letra de forma, eu vou terminar a escrever com a letra de forma. E assim por diante. A letra legível. Você sempre escreve para que o outro leia. Você tem que ter isso em mente. Você escreve para que outra pessoa leia. Então, esse leitor que vai ler, ele tem que entender. A sua letra tem que ser uma letra legível. Então, pense nisso, tá? Final de linha. Mas na linha lá da prova lá da redação, terminou e ainda tem uma ideia ainda na conclusão para colocar. Por isso que é necessário que se faça o rascunho, para que você realmente conte o número de 30 linhas, o número que são pedidos, né, nos editais, para que você cumpra realmente com o que está ali naquele edital. Não ultrapasse aquele número de linhas, né, de palavras. Outra coisa é a organização do texto, como eu já falei para vocês. A estrutura do texto. Então, preste atenção nessa estrutura, que tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Faça ele de acordo com que... faça a leitura após você escrever a sua redação, no edital que você já fez, aquele rascunho, e passou do rascunho para o edital. Você passe da forma correta que está lá do rascunho para o edital. Você já fez aquela análise, já viu que está de acordo, né? Então você já pode passar. Leia o que você escreveu de uma forma crítica, seja aquele leitor crítico, né? Até mesmo antes de passar para o edital. Então isso é muito importante. E uma dica que eu dou é que fiquem calmos, faça da melhor forma possível, sejam realmente leitores assíduos, né? Que se interessem por todos os tipos de leituras, né? Eu falo mesmo que até a leitura utilizando código verbal ou não verbal, que são, ou linguagem mista, que são os gibis, a criança, o primeiro contato que ela tem, né, quando de pequena, são as leituras mais de linguagem não verbal, depois torna-se a ser verbais ou mistas. Então, qualquer tipo de leitura vai abrir um leque para você de N informações, sendo ela gibis, história em quadrinhos, textos narrativos, textos dissertativos, textos argumentativos, textos injuntivos, textos expositivos, todos, né, que você irá ler no decorrer da preparação para o concurso, irão abrir um leque de possibilidades de entendimento sobre determinados assuntos. Isso facilita a sua escrita, né, a sua oralidade e a sua escrita. Então isso é muito bom, tá? Então assim, espero que vocês tenham compreendido e eu tenha conseguido passar uma mensagem aí. Vamos aprofundar mais aí sobre a questão estrutural do texto narrativo e o texto dissertativo, ok? Nos vemos na próxima aula. Fiquem bem e simplifica, professor.